Olá, em Gálatas capítulo 2, versículo 20 e 21, nos diz o seguinte: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, ou, em algumas outras traduções, em vão. Meus irmãos, o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Gálatas na intenção de alertar aquele povo, porque dentre aquele povo daquela igreja estava surgindo pessoas chamadas de judaizantes que estavam distorcendo o evangelho de Cristo Jesus pregado através do apóstolo Paulo. Inclusive, ele vai dizer no capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja extirpado, seja excluído do meio de vocês. Então o que é que acontece? Esses judaizantes estavam pregando um evangelho falso e distorcido, porque eles anunciavam que para ser salvo você deveria aceitar alguns atributos da lei, algumas características da lei daquele período. Eles estavam dizendo, por exemplo, que para você ser salvo em Cristo você deveria ser circuncidado. E o apóstolo Paulo vai falar lá no capítulo 2, versículo 3, que ele não tinha constrangido Tito a fazer isso. Porque Tito, como nós sabemos, ele era grego e não era judeu. Então, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, nem a Tito eu pedi para que ele fizesse isso. O apóstolo Paulo vai deixar claro que para ser salvo, você deveria estar debaixo da graça de Cristo Jesus e não dependente de leis humanas. É importante salientar que com isso ele não estava se desfazendo da lei. Ele vai falar lá no capítulo 3, versículo 24 ao 29, que a lei inicialmente serviu para apontar a Cristo. Mas uma vez que Cristo já estava dentre nós, já havia sido revelado para nós, ele era suficiente para salvar. Isso, se a gente trouxer para os dias de hoje, é muito bem aplicado. Nós vamos conhecer pessoas, religiões ou ensinamentos falsos que dizem que para sermos salvos precisamos fazer algo além de aceitar a Jesus Cristo. Enquanto a Escritura, o verdadeiro Evangelho, vai sempre apontar para o sacrifício de Cristo, Jesus. A graça ela é suficiente para nos salvar e nos arrancar do pecado. Nada que a gente fizer aqui na terra será um alavancador de salvação para nós. A salvação já foi oferecida por Cristo Jesus. E quando nós o aceitamos, a gente pode dizer, como eu falei inicialmente no vídeo, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se aceitarmos a Jesus, Cristo viverá em nós. É claro que, aceitando a Jesus, nós demonstraremos esse vínculo com Cristo através de obras, e obras bem feitas, através de uma vida em comunhão com o meu irmão. Tudo isso é necessário. Mas o que não pode acontecer é a inversão desse papel e pregarmos que as obras nos salvarão, quando na verdade o apóstolo Paulo deixa muito bem claro que as obras não são suficientes para salvar. Para encerrarmos a nossa meditação, que fique bem claro, para que alcancemos a salvação, basta que aceitemos a Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida e aceitemos o seu sacrifício na cruz do Calvário por nós. Não através de obras. Sempre que alguém pregar ou falar que para alcançarmos a salvação precisamos fazer determinadas situações, determinadas coisas, fuja disso. Que seja anátema, que seja extirpado, que seja excluído, que não se dê crédito, que não se dê ouvido a esse tipo de palavra. Porque quando aceitarmos a Jesus Cristo, e Ele, que é o nosso agente transformador, agir no nosso interior, aí sim, de dentro para fora, teremos uma transformação e demonstraremos essa transformação através das obras, através de caridade, através do que for.
Mas essas obras não são suficientes para nos salvar. Apenas a graça, apenas a aceitação do sacrifício da cruz do Calvário, ela é sim, ela é em si suficiente para nos trazer a salvação. Por isso, aceite a Jesus, tenha a sua vida transformada e demonstre isso através das obras. Nunca o inverso. Nunca o inverso. Que Deus abençoe a sua vida.